Olá, tudo bem? Meu nome é João Geraldo Neto e eu sou do canal Super Indetectável. E é o que eu estou fazendo aqui hoje? Hoje eu vim responder uma pergunta que chega bastante para mim por várias vias, assim, vários canais, e eu nunca falei aqui no meu canal. Eu já falei em várias entrevistas, já falei no Tabu Brasil da NetGeo, falei em várias entrevistas, mas eu nunca falei aqui no canal. Foi o seguinte, na verdade, aconteceu muito por acaso, assim. Eu tinha 26 anos, eu já vivi um relacionamento há 5 anos, 6 anos que eu já vivi um relacionamento, e a gente tava junto nesse tempo todo e a gente sempre fazia sexo sem camisinha. Até que eu tinha feito plano de saúde pouco tempo antes e resolvi fazer os exames, um check-up para poder entrar na academia, enfim, fazer um check-up que eu tinha aproveitado que eu tinha acabado de fazer o plano de saúde. Então eu entrei procurei um médico e aí lá ele pediu vários exames, entre eles o de HIV. Quando ele pediu de HIV, eu falei, não, precisa não, bobagem. Precisa disso não, meu marido não tem HIV, ele já fez testes, ele fez os testes e eu nunca tinha feito um teste na vida com 26 anos. E já tinha me exposto várias vezes, né? E aí eu virei e falei, não, precisa não. Ele falou, mas João, você tá considerando os seus exames pelo seu marido? Aí eu falei, uai, tudo bem, então pede, então isso não é, né, nenhum problema. E foi então que ele pediu. 15 dias depois que eu tinha feito o exame, eles me chamaram para refazer uma coleta. Na época só existia o ELISA, assim, não é que só existia, mas era o mais comum. Era um exame que era feito com coleta do sangue, né? E demorava 15, 20 dias para ficar pronto, uma demora horrorosa. E aí me chamaram para recoleta, eu fui, fiz a recoleta e 15 dias depois me ligaram e falaram que o dono do laboratório ia me entregar o exame. Eu não entendi nada, falei, mas por que o dono do laboratório vai entregar o exame para mim? E aí ele falou, não, é porque isso é de praxe, que não sei o que. Eu falei, mas quer dizer que o dono do laboratório entrega para todo mundo o exame? Aí ela falou, João, vem aqui, vamos conversar. E aí eu cheguei lá, já cheguei apavorado. Eu pensei que fosse câncer, porque quando eu era jovem eu tinha tido problemas com isso, enfim. Fiquei louco, apavorado, cheguei lá, o médico sentou comigo, foi um fofo, um fofo. Eu nunca vou me esquecer, o nome dele é Domingos Baff, ele é dono do laboratório lá de Petrópolis e ele teve uma abordagem comigo fantástica. Então ele me deu o resultado e falou que eu tinha que fazer um teste confirmatório, que era o Western Blot na época, né? Que é um exame que procura anticorpos específicos para cada proteína do vírus. Eu até falei isso num outro vídeo aqui. E aí foi então que eu fiquei totalmente desesperado. Eu pensei que eu fosse morrer em muito pouco tempo, assim. Eu fiquei bastante assustado. Saí de lá e liguei pro meu ex-marido, né? O meu ex-companheiro da época. Liguei para ele e falei, olha, deu reagente, e só que eu chorava muito, eu tava muito apavorado. E ele foi correndo lá e me pegou e a gente foi então procurar um médico para fazer o teste confirmatório. Eu fiz o teste confirmatório e eu olhei o dele antes do meu, porque eu tava tão apavorado e com medo de ter passado alguma coisa para ele, ao mesmo tempo eu não entendia como que eu podia estar com HIV há 6 anos, pelo menos, né? Porque eu vivia com ele numa relação fechada, eu não tinha passado por nenhum tipo de situação de risco, e ele não tinha HIV, eu não entendia como é que isso podia acontecer, enfim, isso ficou um burburinho na minha cabeça por muito tempo. Acabou que ele fez o teste, eu olhei o dele deu não reagente e foi muito bom. E depois eu olhei o meu já quase certo, porque aí eu fui ler como funcionava o teste, fiquei sabendo que eles faziam uma amostra, depois faziam outro, e só davam reagente quando era confirmado nos dois. Então, tipo, eu já sabia como é que ia funcionar as coisas, né? E aí o que eu sei é que eu descobri então e comecei a estudar sobre o HIV. Né? E na hora, o que mais me bateu assim foi medo mesmo, né? Foi medo de morrer, foi medo de adoecer, foi medo. Eu sempre fui magrinho, assim, eu sempre tive medo de emagrecer muito e ficar aparentando doente, sabe? Aquela coisa. E mal sabia eu que eu já estava numa era, né, onde não era bem assim que as coisas funcionavam, né? Que o medicamento já existia, que já era eficaz, eficiente, essas coisas todas. Então foi assim que aconteceu. Eu me infectei provavelmente, né, com sexo 6 anos antes. Né, só pode ter sido por sexo, que eu não uso drogas, eu não me lembro de ter tido nenhum outro tipo de risco. E na verdade eu me infectei sabendo assim dos riscos, né, e eu acabei assumindo aquele risco, né. Enfim, eu não acho massa eu ter feito isso, mas enfim, eu fiz e hoje eu tô aqui, né? Afinal de contas, eu sempre costumo dizer que quando a gente faz coisas de adulto, a gente tem que ter responsabilidade de adulto, né, para com essas coisas. Eu transei, eu fiz sexo
como adulto e existem consequências, né? Eu acabei me infectando, mas hoje eu tô bem, né? Felizmente eu tô bem. O meu relacionamento com o meu ex-marido acabou por outros motivos que não HIV, né? Eu até fiz um outro vídeo falando sobre isso também, né? Falando sobre questão de relacionamento abusivo. E uma coisa que eu acho que é muito importante é o fato de a gente se ligar mais para fazer teste, para fazer o exame, sabe? Porque assim, hoje eu vejo também muita gente se apegando a sintomas e não vai fazer o teste porque tem medo. Gente, medo eu tenho de morrer. Então, assim, na verdade, a gente é suscetível a isso o tempo todo. E se a gente acha que a gente pode estar infectado, é porque a gente se expôs. E se a gente se expôs, gente, galera, vai lá, faz o teste e resolve esse problema. Né? Felizmente, hoje tanto o teste quanto os medicamentos são gratuitos. É óbvio que é muito melhor viver sem o HIV, mas a gente consegue viver bem, viver de boa. E é isso, pessoal. É só respondendo mesmo essa pergunta. A Alice tá aqui comigo, aqui, que essa curiosa aqui tá toda despenteada, olha só, toda descabelada. O Caio tá ali atrás dormindo. Muito obrigado por vocês acompanharem esse canal. Não esquece de curtir, tá bom? Dá um joinha. E um beijo pra todos vocês. Até mais. Tchau, tchau, filha.